Olá, estamos aqui para a nossa terceira aula de estrutura e funcionamento da educação básica no Brasil. E hoje, então, vamos dar continuidade. Vamos ver dois capítulos, capítulo 2 e capítulo 3, do livro do João Tagliavini. No primeiro capítulo que a gente vai ver, nós vamos ver a questão do direito à educação, né? O João Tagliavini, ele entrevista uma advogada, faz um bate-papo com uma advogada para comentar esse capítulo do livro dele, onde eles estão conversando sobre o direito à educação no Brasil. Eles fazem um pequeno resumo sobre a questão da garantia de direitos do cidadão, do homem. Isso começa em termos mundiais com as revoluções francesa, com a independência dos Estados Unidos, e depois isso passa a ser encampado e ser assinado por diversos países do mundo, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem Cidadão Mundial, coordenado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? E o Brasil é signatário, o Brasil assina esse documento, e depois os seus desdobramentos também, que são assinados em 1961, se não me engano, 1966, que são pautados aí em pactos em relação à questão da educação. E isso se torna real dentro do Brasil com a Constituição de 1988. Apesar disso já ter sido brigado lá pelos pioneiros da educação antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ser incluído na Constituição de 1934, o direito à educação, a obrigatoriedade de ofertar educação básica dos primeiros 4 anos, né? A primeira à quarta série, 1934, Constituição de 1934 exige a escolaridade mínima de 4 anos. Então, quem sabe nessa época já tinha uma educação boa no Brasil, né? Sim, na época era só essa educação, não existiam cadernos, as crianças tinham que decorar as coisas, aí quem tinha capacidade de decorar permanecia na escola, quem não tinha voltava para a roça para trabalhar. A gente conhece a história de nossos pais, nossos avós, avós de vocês, pais de vocês, pessoas que viveram no interior, em que, apesar de ter a legislação, muitas crianças não iam para a escola, muitas mulheres eram proibidas de ir para a escola. A escola era coisa para meninos, as meninas tinham que ficar em casa, né? Então era uma legislação, mas não era ainda não havia uma fiscalização sobre essa obrigatoriedade. Isso passa a ocorrer a partir apenas de 1988, em que daí, né, nós passamos a ter a obrigatoriedade dos pais matricularem os filhos de 7 a 14 anos na escola. Depois teve uma primeira alteração ampliando de 7 para 17 anos, e agora em 2016, com uma emenda, a obrigatoriedade de 4 a 17 anos, né? E ainda assim, tem lugares que não conseguem oferecer essa educação. Por exemplo, aqui no nosso município de Araucária, se você for numa escola de 2º grau e pedir uma vaga, pode ser que você não encontre. Também numa escola de 6º ou 9º ano, numa hora de 1º ao 5º ano, você não encontra vaga. E aí também o livro aí apresenta quais os caminhos que se deve tomar, né? Os caminhos, primeiro deles é uma petição por escrito na própria escola, ou na Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, ou na sua representação, e se tiver negativa, ainda assim não conseguir a vaga, que é de direito, é um dever do Estado oferecer, né?
tem a Promotoria da Infância e da Juventude, que daí vai designar ao, ao órgão público que consiga essa vaga um prazo de 5 dias, 7 dias, dependendo do local, né? Então, os caminhos para se buscar essa vaga. A maioria dos sistemas de ensino consegue oferecer, muitos municípios conseguem oferecer vaga para todos. Mas aqueles municípios que não investem de forma correta em educação, não planejam o crescimento da população, acabam tendo problemas e dificuldades. E nós estamos no município, o município de Araucária, que sempre teve dificuldades de atender todas as crianças, principalmente na educação infantil. Na educação infantil, nós tínhamos filas aí de 5.000 crianças. Eu falo isso porque eu fui secretário de Educação quando eu peguei a Secretaria de Educação com uma fila de 5.000 crianças querendo vaga em educação infantil, né? Saímos de lá depois de 2 anos com construções em andamento para atender essa demanda e mais. Nós, nós fizemos investimentos para duplicar a oferta de vagas na educação infantil no município de Araucária. Seria para resolver o problema por mais de 10 anos. Espero que os gestores que vieram depois de mim tenham continuidade e atendam essa legislação, né? E os pais que não matricularem os filhos de 4 a 17 anos na escola podem ser condenados. No Código Penal fala do abandono intelectual, que é uma coisa que os pais podem ser condenados. E aí a questão é assim, sim, mas nós tivemos tanta criança fora da escola, adolescente principalmente, que abandona a escola. Então, hoje existe uma grande fiscalização em cima da oferta de vagas na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, mas existe uma pouca preocupação da sociedade para aqueles que abandonam a escola no seu decorrer e principalmente nos anos finais do ensino básico e no segundo grau, né? Depois, no capítulo 3, o autor do livro vai falar das diretrizes gerais da educação básica no Brasil, trabalhando lá com as diretrizes fundamentais da Constituição e da LDB, né? Que a escola tem que ser, o governo tem que oferecer as vagas, que temos a obrigatoriedade tanto do governo, da família, da sociedade em relação à questão da educação. Quando eu falei, por exemplo, que não existe uma preocupação nem do governo, muito menos da escola e da sociedade, com aquelas crianças que se afastam da escola, que fogem da escola, né? Que pegam transferência numa escola e não vão para outra, ou que não buscam a vaga do segundo grau depois que terminaram o 9º ano. Então nós temos uma evasão muito grande, não existe uma organização e uma preocupação da sociedade com esse contingente que é bastante alto de cidadãos brasileiros ali na idade de adolescência e pré-juventude que não estão sendo formados devidamente pelo nosso sistema escolar. Então essa preocupação a gente não vê, né? Existe legislação em relação àqueles que estão na escola, que quando faltam muito precisam ser comunicados os pais, ser comunicado a promotoria, ser comunicado o conselho tutelar. Mas depois que termina o ano, na virada do ano, essa criança pega a transferência numa escola, mas não se inscreve na outra. Essa criança, esse adolescente, quando termina o 9º ano, não busca vaga no segundo grau, porque daí já vai trabalhar, enfim, já cai no mercado de trabalho, de forma informal, né? Porque nós temos também toda a legislação em relação ao trabalho da criança e do adolescente, né? Criança até 14 anos é proibido o trabalho, e a partir dos 14 anos temos a questão dos estágios intercalados com estudos, etc., que tem toda uma legislação que prevê isso,
mas não existe uma preocupação real da sociedade, que está previsto na Constituição e na LDB em relação a essa questão, né? Também os princípios da educação básica prevêem uma série de questões em relação à formação dos professores, aos conteúdos, à questão do currículo, né? A partir da LDB, nós tivemos aí os parâmetros curriculares nacionais e, mais recentemente, a BNCC, as bases curriculares nacionais, né? Base Nacional Comum Curricular, e que nós já vamos falar em seguida, que nós também vamos ver o próximo capítulo do livro, que é o capítulo 4, que vai falar sobre a estrutura da educação infantil, né? Então, a BNCC está prevista desde a educação infantil, primeira vez que a educação infantil tem currículo nacional até o 2º grau. A BNCC trabalha até o 9º ano e tem o currículo específico do 2º grau em separado, a BNCC do 2º grau, né? A estrutura da educação básica é de 1º ao 5º ano e de 6º ao 9º ano, podendo ser anual, podendo ser em forma de ciclos e algumas outras formas de organização, né? E que toda a educação básica, todos aqueles que não tiveram a oportunidade de cursar a educação básica na idade própria, têm o direito de fazê-lo através de uma educação específica, de uma modalidade chamada educação de jovens e adultos. E essas particularidades vamos ver especificamente depois em cada capítulo, em cada aula, em separado. E sobre a própria BNCC também, né? Quando formos falar de cada período. Educação infantil. Então, a educação infantil, ela tem uma nova configuração recente agora, que de 0 a 3 anos e 11 meses e de 4 a 6 anos. Criança que faz 6 anos até o dia 31 de março precisa ser incorporada no 1º ano. Então, o 1º ano é criança que completa 6 anos até dia 31 de março do ano do calendário escolar. E criança de 4 anos até 31 de março e 5 anos, infantil 4, infantil 5. Obrigatório, tanto dos pais de inscreverem quanto do Estado de oferecer vagas. E criança de 0 anos a 3 anos e 11 meses é o sistema creche, né? É o antigo berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2, dependendo com que idade que a criança entra na escola, que idade que ela tem, né? Ela vai ficar de 3 a 4 anos nesse período. E com gradativa obrigatoriedade do Estado de oferecer vaga para todos. Era de 50% até 2024. Pelo novo Plano Nacional de Educação, isso foi adiantado até 2022. E nas próximas, a questão até 2030 de atender todas as crianças dessa idade. Quem sabe, o maior avanço da educação no Brasil, que vai fazer a maior diferença daqui a 8, 10, 12 anos na qualidade do nosso ensino, na qualidade da nossa educação. A educação infantil também recebeu já, com discussões que vêm desde a Constituição, mas que ganharam muito mais força aqui depois de 2009, que nós temos resoluções do Conselho Nacional de Educação em relação à questão do currículo, o que ensinar para as crianças na educação infantil. Até então, cada um fazia o que bem entendesse. Agora não, agora nós temos toda uma diretriz curricular, a BNCC, que trabalha com diversos princípios e, muito importante, a BNCC quebrou com a caixinha das disciplinas. É um currículo transdisciplinar, onde tem mais importância os cuidados em relação à criança e sua evolução nas diversas linguagens, nas diversas possibilidades,
na questão das relações com as demais crianças, na questão da socialização, etc. É um currículo muito rico e que vai trazer grandes resultados quando todas as crianças tiverem acesso a esse tipo de organização. Depois elas vão entrar no primeiro ano já totalmente é, em condições de serem alfabetizadas, de serem iniciadas na questão da matemática e desenvolverem todos os demais conteúdos é, do ensino. Inclusive, na educação infantil e depois em língua portuguesa, a BNCC incorporou a linguagem virtual. Lembra lá no primeiro vídeo da primeira aula que a gente falou, nós vivemos hoje uma realidade que tem 3 dimensões. A dimensão objetiva, a subjetiva e a dimensão virtual. E a virtualidade tem toda uma linguagem, tem toda uma tecnologia que vai mudando e que isso também precisa ser incorporado na escola. Recentemente eu li um artigo de que a Finlândia está trabalhando na escola, ensinando seus alunos a saberem lidar com as fake news, né? É a escola que ensina isso. Beleza? Obrigado.